Claro que existe recompensa, porque a gente falou aqui tanto de doar, se doar, mas é óbvio que Deus, ele não é injusto, Deus é justiça. Ele não é só justo, ele é a própria justiça. Assim como ele é amor, ele é justiça. Então Deus não vai deixar um bom serviço sem galardão. Deus não vai pegar e nivelar pessoas que, esse aqui não faz nada para Deus e esse aqui faz, Deus vai tratar igual. Que Bíblia você leu? Deus não é injusto, é tanto que salvação não tem nada a ver com obras, não é verdade? Porque a salvação nós não merecemos. Jesus disse, vocês não mereciam, mas eu vim, dei a minha vida para resgatar vocês, todos que me receberem, todos que me aceitarem, todos que me seguirem, recebe a salvação, não é mérito. Ele diz, eu escolhi vocês, eu chamei vocês. Agora, galardão, e essa palavra galardão significa recompensa, ela é de acordo com o quê? De acordo às obras. Toda obra tem uma recompensa e é de acordo à obra. Deus não vai dar um galardão igual para todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. O galardão é de acordo às obras de cada um. Então no céu haverá sim uma hierarquia, uma diferença de coroa, uma diferença de nível de galardão. Lógico que haverá. A Bíblia diz isso no livro de Apocalipse. Que cada um vai receber a sua recompensa de acordo com o que produziu, de acordo com o que fez, de acordo com as suas obras. Então você acha mesmo que você servindo ao Senhor e você servindo, além de servir ao reino, você servindo as pessoas com o melhor que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, você acha mesmo que tudo isso que você está fazendo vai ficar sem galardão? E olha o que Jesus disse, que o galardão ele não é só para a eternidade. Ele disse que o galardão é para esta vida e para o porvir. Então tudo que você faz, tudo que você planta, todo serviço que você planta, todo ato de generosidade, todo ato de doação, seja do seu tempo, do seu amor, do seu cuidado, do seu serviço, você vai ter galardão terreno da parte de Deus. Você vai ter galardão terreno e você vai ter galardão eterno. Agora, que o nosso foco não seja só nisso. Que os nossos olhos não estejam só na recompensa. Porque, como disse aqui no texto, é lógico, você faz um bom trabalho, você vai se destacar. Por exemplo, você está lá no seu emprego lá. À medida que você vai fazendo um bom trabalho, você vai se destacando, você vai sendo promovido, você vai tendo aumento de salário, você vai mudando de setor. Você acha que no reino de Deus e com relação a Deus, Deus não vai te recompensar pelo trabalho que você está fazendo? Então você não conhece a Deus se você duvida dessa recompensa. É óbvio que vai, isso é uma consequência. Você se tornar conhecido. Quantos homens e mulheres de Deus se tornaram conhecidos pelo seu serviço, pelo seu trabalho no reino? Ganharam notoriedade com isso. A Bíblia tem um texto muito lindo que Deus diz para Josué. Ele diz, Josué, hoje, a partir de hoje, eu vou começar a engrandecer o seu nome na terra toda. Isso é o quê? Fama. A Bíblia diz no Novo Testamento, e corria a fama de Jesus por todo lugar. Jesus era famoso. Por onde ele passava, Jesus era um popstar. Mas ele estava buscando isso? Ele tinha um foco na missão. Ele tinha um foco no serviço. Todo o resto era uma consequência. Lógico, se você prega o evangelho, se você cura, se você faz milagres, é lógico que você vai atrair. Se você no seu trabalho, se você no teu serviço, você faz o melhor, é lógico que a notoriedade virá. É lógico que as pessoas vão te respeitar. Isso é uma consequência. Agora, não pode ser o seu foco principal. Não, eu preciso é a fama, porque aí você está olhando muito para o lugar. E você está esquecendo esse trajeto, esse caminho. Jesus, ele não quer que você esteja no lugar da grandeza, mas ele quer te levar para o caminho da grandeza. Porque se você chega no lugar da grandeza antes do tempo, isso vai ser prejuízo para você. E hoje, felizmente ou infelizmente para eles, felizmente para nós, a gente vê os exemplos hoje na nossa cara. Hoje a gente vê gente rica, famosa, bonita, jovem, infeliz.
Então, porque antigamente se falava, mas a gente não tinha como, não tinha ninguém próximo a nós, assim, pra gente, né? A gente não sabia da vida das pessoas antigamente, como a gente sabe hoje. A gente não sabia. Então, hoje, a gente tem essa vantagem de analisar meio que de perto. A gente diz, caramba, eu estou vendo aqui, na minha frente, uma pessoa que tem tudo que eu gostaria de ter, mas não é feliz. Então, tem alguma coisa aí. Isso me manda uma mensagem. Isso diz, espera aí, não é tudo isso. É melhor eu trilhar aqui o caminho certo e no tempo certo eu vou chegar lá. E eu vou poder celebrar, e eu vou poder desfrutar, porque é isso que Deus quer. O homem mais rico, mais sábio, escreveu que a coisa mais importante que existe é você desfrutar do seu trabalho. É você desfrutar do que Deus lhe deu. Porque tem muita gente que tem tudo e não desfruta. Tem tudo e não desfruta. Eu já cansei de ouvir pessoas que dizem assim, ó, e você pensa que é mentira, e não é. A pessoa diz assim, eu tinha uma piscina na minha casa, nunca entrei na piscina. Eu nunca entrei na piscina da minha casa. Aí você já diz, meu Deus, se eu tivesse uma piscina todo dia eu estava lá. Num calor desse. Por quê? Porque você tem uma outra visão. Essas pessoas, elas conseguem as coisas, mas elas não conseguem o mais importante, que é o que a gente tem. Que é essa presença do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a superar coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Então, na verdade, os verdadeiros ricos somos nós. Só que a gente tem um problema da tal comparação. Da tal comparação. Teve um pastor, e eu quero encerrar com isso, teve um pastor que ele estava contando que ele foi para um país da África muito pobre. E esse pastor disse assim, que quando ele chega nos lugares pobres do Brasil, sempre vem as pessoas pobres, crianças e tudo, pedir brinquedo, pedir coisas nos lugares pobres. E assim, quando a gente chega num lugar, até quando a gente vai fazer evangelismo, não é assim? Chega nos lugares, as pessoas vão pedindo coisa, pedindo, né? E ele disse que chegou nesse país da África, e lá, um monte de menininho, pé no chão, aquela história que a gente conhece. Pobreza, miséria. E ele chegou lá e ele disse, ninguém me pediu nada. Aí ele disse que estranhou. E aí ele disse que começou a analisar e conversar. Ele ficou um tempo fazendo missão lá e analisar. Aí ele disse, sabe o que foi que eu aprendi? Eles não tinham necessidade de pedir nada, mesmo vivendo naquela extrema pobreza, porque eles não tinham ninguém para comparar. Então, como todos eles eram pobres, eles não tinham nada que chamasse a atenção, assim, eu quero ter. Não tinha ninguém que tinha um celular, que tinha tênis, que tinha... Aí ele disse, então o problema não está... Ele disse, lógico que a pobreza é um problema e Deus não quer isso. Mas ele disse, então o problema não está só na pobreza. O problema está na comparação. Porque o que acontece com a comparação é, eu tenho uma vida abençoada, às vezes eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho saúde. Eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho um cobertor, eu não ando pelado, eu tenho roupa para vestir, eu estou comendo 3 vezes ao dia, mas eu acho que essa vida é uma porcaria, por quê? Porque eu olho para o lado e tem alguém que tem um carro de luxo, que ganha muito dinheiro, que tem o celular de última geração, que tem a roupa de marca, tá entendendo? Aí a pessoa deixa de valorizar a vida dela que já é abençoada. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Você começa a olhar para o outro e achar que sempre o outro é o top. E, na verdade, se você fizer uma análise como esse pastor fez, se você parar e analisar, você vai ver que, de fato, você é rico. Porque você tem riquezas e tesouros que outros que têm a prata não têm. Então, é aí onde a gente precisa. Aí é por isso que você entende aqueles que entregam sua vida por amor a Jesus, aqueles que morrem por amor a Cristo, porque eles entendem isso. Por isso que você vê os que foram cerrados, os que iam para os leões nas arenas. Você entende? Por quê? O que faz uma pessoa ser torturada por amor ao Evangelho? Porque ela tem a opção de não ser. Entendeu? Ela tem a opção. Não é uma coisa, ninguém é preso por causa do Evangelho e não tem a opção de se salvar. Tem gente que não entende isso. Antes de ser torturado por causa do Evangelho, todo mundo tem a opção de negar Jesus. Se negar, você não é morto. Se negar, você não vai ser torturado. O
que leva uma pessoa a ser torturada por amor a Jesus? O que leva uma pessoa a ser devorada no meio de uma arena com leões? O que leva essa convicção? Eu tenho mais do que você. Essa convicção que nós precisamos ter. O que eu tenho é mais precioso do que esse cara que anda de avião, que tem o próprio avião, que tem o carro do ano, que tem dinheiro no banco. Não que isso não seja bom, gente, é bom. Vamos trabalhar para a gente tudinho ter carro bom, dinheiro. É massa, é joia. Mas a gente precisa entender que a gente já tem algo que é muito, muito mais precioso. Entendendo isso, a gente serve, a gente se doa e a gente recebe o que tem que receber. Amém? Se esforce, porque a sua obra tem uma recompensa. Se esforce para servir da melhor forma, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você faz tem ou terá, haverá recompensa para tudo que você planta no reino de Deus, na vida das pessoas. Haverá recompensa, pode ter certeza disso. Amém?